Então, meus amados irmãos e amigos, aqui está Hebreus capítulo 9, versículo 15 em diante. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas, que o próprio Deus prometeu. Isto pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor, ou seja, o Velho Testamento. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é o testamento tem valor. E é por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei, e todo o povo, usando lã, tingia-se de vermelho e isope. Então disse: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem, ou seja, o Velho Testamento. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E, não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos humanas, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na esperança e presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para oferecer sangue de outro, mas para oferecer seu próprio sangue. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes como os sacerdotes, desde a criação do mundo. Assim também Cristo foi oferecido uma vez só em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 28. Aqui está essa leitura maravilhosíssima da palavra do Senhor. Prezados irmãos, amigos, o que nós devemos fazer quando nossa igreja segue doutrina do Velho Testamento? Então, observamos que cerca de 2000 anos, depois da morte de Jesus, pela qual ele deu um novo testamento, conforme nós fizemos aqui o versículo 15 e 17 de Hebreus capítulo 9, que diz: outras continuam ainda seguindo doutrina do Velho Testamento. Algumas adotam sistemas de sacerdócio do padrão levítico, outras justificam o batismo de recém-nascidos, pelo fato que meninos judeus de 8 dias foram circuncidados, inclusive Jesus. Muitas exigem ainda o dízimo, algumas ainda guardam o sábado e observam regras alimentícias da antiga aliança. Todas essas práticas e doutrinas faziam parte da lei dada ao povo de Israel, mas nenhuma delas faz parte da nova aliança dada por Jesus. O que uma pessoa deve fazer se a sua igreja continua ensinando a prática de tais coisas? Meus amados irmãos, amigos, para isso nós temos a segunda do dízimo, aqui pela zona sonora da nossa Maranata, nossa rádio web, para trazer essas palavras a você que é um seguidor de Cristo. Sabemos que aqui na terra não existe igrejas perfeitas, não é verdade? Você sabe disso, ninguém é perfeito. No sentido de qualquer igreja
é composta de pessoas imperfeitas, é isso. Todas as igrejas têm aquelas pessoas melhores, outras menos melhores. A própria Bíblia diz que devemos aceitar pessoas fracas, conforme Romanos 14, versículo 1, está escrito na palavra do Senhor. E trabalhar com longanimidade para ampará-la. Exatamente 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 14, que diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis aos desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Esta é a palavra que Deus, nosso Senhor, através do apóstolo Paulo, nos transmite, que nós devemos sempre estar rogando, pedindo a Deus pelos desordeiros, admoestando eles, ensinando, consolando o seu coração, sustentando essas pessoas que são fracas e sejamos pacientes para com todos. Porque diz a palavra aí do versículo 15, vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo. Não desprezais as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o que também o fará. Irmão, orai por nós. São palavras do apóstolo Paulo. Então, queridos radiovintes, amigos, temos que nos tornarmos homens, mulheres de Deus para bom exemplo. Mas os exemplos citados aqui não são questões de indivíduos imperfeitos na igreja, e sim de doutrinas e práticas erradas que envolvem a congregação toda. Jesus, ele encravou o antigo sistema na cruz, dissipando a sombra e revelando a luz. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17. Ele encravou na cruz, ele eliminou. Por isso, nós temos que estarmos sempre atentos ao que diz a palavra do Senhor, porque não é brincadeira, meu irmão, as coisas são seríssimas. Em Colossenses, no capítulo 2, desde o versículo 14 ao versículo 17, a expressão de Paulo diz assim, glória a Deus, aleluia. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias festivos, ou de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. Engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então, as pessoas ou igrejas que procuram se justificar pela antiga lei, se desligaram de Cristo e da graça dele, caíram. Gálatas capítulo 5, versículo 4, está bem claro, todos nós, qualquer pessoa que se justificar pela velha lei, se desligou de Cristo, da graça caiu. Então, o Senhor ensina que não devemos ser cúmplices dos pecados de outros. Por exemplo, em 1 Timóteo 5 e 22, ele diz, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Antes de participar ativamente de uma igreja, meu irmão, devemos examinar o trabalho, o ensinamento dela, comparando tudo com a palavra de Deus, conforme nos diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22. Dessa forma, nós podemos nos tornarmos mais felizes. A paz, o amor, a liberdade em nossas vidas depende muito de nós. Quando nós buscamos em quem? Em Deus.
Porque se nós buscarmos em outro, nós não vamos ter a paz que precisamos. Mas quando buscamos em Jesus Cristo, nós encontramos a verdadeira paz. Examinando tudo, ficando com o que é bom, como disse Paulo, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. E diz, evitem todo tipo de mal. É o homem que tem que procurar. Procurar qual a igreja, procurar o que está correto. Porque, já pensou, as pessoas dizem assim, eu dou o dízimo e o pastor faça o que quiser. O importante é que eu estou sendo fiel a Deus. Por que ele diz isso? Porque lá no Velho Testamento está dizendo que o homem que rouba Deus, ele não tem como chegar às mansões celestiais. É assim que está escrito na expressão de Malaquias. Mas quando Jesus chega, ele diz, a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino de Deus. Então, as coisas mudaram. Já não é mais pela velha lei. Já não é mais se pagando ou devolvendo dízimo, como eles falam. E sim, vivendo a fé no Filho de Deus, obedecendo a sua palavra. João instruiu que não devíamos apoiar professores que ultrapassassem a doutrina de Cristo, para que não nos tornássemos cúmplices de suas más obras. Segundo João, versículo 9 ao versículo 11. João, irmão de Jesus, falou isso. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, glória a Deus, observe bem o que está escrito na palavra do Senhor, que na verdade todos nós precisamos muito de melhor conhecer a palavra, mas é necessário ouvir, é necessário cumprir com o que está escrito, porque na verdade do versículo 9 até o versículo 11, conforme o que nós falamos aqui, está escrito assim, eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Sempre tem pessoas assim que não dão atenção ao que está escrito, ao que o pastor está falando. E ele acrescentou dizendo, portanto, quando eu chegar, aí vou chamar a atenção dele e a respeito de tudo o que ele tem feito, as coisas horríveis que diz, porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa, algum irmão quer recebê-lo, ele não deixa. E ele até expulsa da igreja, lamentavelmente. Gaio, meu querido amigo, disse Paulo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal nunca viu a Deus. Então, meu rádio ouvinte, amigo, irmão, minha irmã, quando uma igreja insiste em manter doutrinas ou práticas não autorizadas por Jesus, o servo do Senhor que quer se converter, puro, precisa ficar fora ou sair dela. Por exemplo, quando você é abençoado, que tem uma visão de Deus na sua vida, e você sabe que Deus é Espírito, você não fica dentro de uma igreja católica. Por quê? O apóstolo Paulo declara no capítulo 10, desde o versículo 14 em Coríntios. Ele diz que são demônios. E nós não temos que ter aquela comunhão com Deus e com os demônios. Então, ele tem que fazer o quê? Sair de lá. Sai de lá, povo meu, diz a palavra. Agora, quando uma pessoa sai de uma igreja que não está seguindo a palavra do Senhor, terá que enfrentar algumas decisões difíceis na vida. Pai, mãe, irmão, alguma pessoa, amigos, a sociedade, porque eles acham que agora a gente é o santarrão, e nós não somos mesmo mais santos do que ninguém, mas você optou pelo certo. Aí Jesus te faz santo, que eles queiram que ele não queira. Onde vai congregar numa situação dessa? Não deve se isolar, pois Deus mandou que nós nos reuníssemos com outros cristãos em Hebreus 10, 24 a 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, disse o Senhor, através de Paulo. Ao mesmo tempo, não deve pular de uma igreja errada para outra, igualmente errada. O que pode fazer? Há duas opções. Primeiro,
encontrar uma congregação que segue fielmente as Escrituras. Segundo, começar uma nova congregação junto com uma ou mais pessoas com o mesmo desejo de fazer somente a vontade do Senhor, que venha seguir fielmente as Escrituras. Onde nós encontramos? Aqui, Esperantina. Você chega bem ali, tem uma que diz, nós seguimos, mas só nós vamos para o céu. Mentira, é heresia, porque o Senhor ama a todos aqueles que dão ouvidos à sua palavra. Porém, tem aqueles que estão errados, com doutrinas que não condiz com a palavra de Deus, e esses aí sim, são muitos e muitos outros que estão uns guardando o sábado, mentindo, errando, segundo a palavra de Deus para o dia de hoje. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Não tem essa de guardar sábado, você tem que guardar Jesus no coração, segundo a palavra do Senhor, que é o que está escrito na palavra de Deus, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Aí você encontrar essa pessoa e ter essa coragem de continuar no serviço e formar uma congregação, aí que é outro ponto mais difícil. Então, quando você encontra uma congregação que está pregando a palavra, que vive a palavra de Deus, se esforce, meu irmão. Deixe esses demônios de lado. Deixe esses espíritos enganadores de lado. Não é fácil sair do conforto de uma igreja humana para fazer a vontade de Deus, eu sei disso. Mas o sacrifício é pequeno em comparação com aquele que Jesus fez por nós. Então aceite essa palavra. Se esforce. Saia do meio desse povo que estão aí roubando em o nome do Senhor. Nós temos aqui essa segunda do dízimo para esclarecer isso. Pessoas que estão lá, têm amigos, têm o conforto da congregação, o conceito religioso. Não é fácil, mas você tem que se esforçar. Isso aí não é nada para mostrar onde Jesus Cristo destronizou dos céus para vir essa baixa terra de homens corruptos, desumanos e homens cruéis. Isso não é nada demais em comparação ao sacrifício que o Senhor fez para dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E em outras palavras, nós não encontramos nenhum outro dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, dizendo que é o caminho. Por que você segue Maria? Não dá para seguir, eu sigo Jesus. Por que você vai seguir Malaquias? Eu não vou seguir Moisés, eu não vou seguir nenhum deles. Os profetas passaram. Lucas 16:16 está escrito, a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Amados irmãos, amigos, é palavra de Cristo. E por que os homens continuam lá? Porque são homens pervertidos, que estão pervertendo, que estão enganando, roubando a sua consciência. E Paulo diz, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem que ter essa situação de condições espiritual na sua mente, para saber o que fazer diante de uma situação tão triste que traz o desânimo à sua vida, quando você está numa igreja que ela continua com a regra do Velho Testamento. Nós temos que estar de acordo com o que Jesus mandou, com o que Jesus pregou, com o que Jesus quer, pois é o que ele diz, aleluia, eu vim para os meus não me aceitaram, agora todos quantos me aceitarem, eu dou o direito de filho de Deus, porque os quais creem no meu nome. Quando você aceita Jesus, de verdade, aleluia, aí sim, você pode ter plena convicção que Jesus Cristo está em seu coração, o Espírito Santo está em plena comunhão com você e você com os céus. Mas quando você está de acordo com o ensinamento errado, com a doutrina que não tem nada a ver com a palavra de Deus para o dia de hoje, você fica cobrando coisas de Deus, falando coisas com coisas e ainda murmurando do Senhor. Eu estou sendo fiel ao Senhor, eu estou pagando o dízimo, eu estou guardando o sábado e não está acontecendo isso comigo. Porque você está fazendo tudo errado, pensando que está fazendo a vontade de Deus e distante do Senhor. Porque nós encontramos até mesmo essas pessoas que guardam o sábado, dizendo que se você não guardar, você não tem salvação. Quer dizer, para que Jesus veio? Então Jesus não deveria ter vindo. Porque o sábado quem guarda, era só guardar o sábado. Meu irmão e minhas irmãs, meus amigos, há uma aberração. O inimigo cria esse tipo de coisa
que nós precisamos ter cuidado. O inimigo veio matar, roubar, destruir. Agora nós estamos aqui com essa palavra verdadeira. Não é nossa, não é eu, é o Espírito Santo quem está falando, glória a Deus, usando a gente para falar essa verdade. Porque aqui eu não estou querendo construir amizade com quem quer que seja, não. Eu estou aqui construindo amizade e edificando a minha amizade com Deus, em falar a palavra de Deus como ela é. Porque nós temos a Igreja Missão Pentecostal, mas nós não cobramos dízimo nem queremos tal maldição. Para mim e para todos os irmãos da Igreja Evangélica Missão Pentecostal que compreenderam a palavra de Deus, se lembre, todos entre aspas, porque não são todos que compreenderam, mas todos os que compreenderam, sabemos que é maldição dízimo no dia de hoje. E também você querer guardar sábado. Não guarde sábado nenhum, guarde Cristo no seu coração. Não vá adorar imagem de escultura, que isso aí é coisa do inimigo. Aceite a Cristo, aceite a palavra de Deus, seja o homem ou a mulher de Deus, aleluia, e viva a palavra do Senhor. Aí sim, você se torna um membro da pátria celestial. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar para que Deus nos dê graça e vitória em o nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, neste dia tão abençoado, Pai, eu te peço aí o nome de Jesus, por mim e por todos aqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor venha derramar ricas bênçãos do céu, meu Pai, na vida de cada um de nós, principalmente daqueles que nos ouvem, para que eles também sejam mudados, meu Pai. Eles sejam homens e mulheres que aceitam a Tua palavra e vivem verdadeiramente o Teu Evangelho. Te peço e agradeço, em o nome de Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém e que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.